O dia de Emily Carter tinha sido tranquilo. O tipo de turno de rotina que a maioria dos paramédicos esperava. Nenhum acidente trágico, nenhuma parada cardíaca, nenhum chamado de trauma. Ela havia terminado seu plantão de 12 horas logo após o pôr do sol e parou em um pequeno centro comercial para comprar mantimentos antes de ir para casa. Seu rabo de cavalo estava bagunçado e o uniforme ainda tinha manchas leves dos atendimentos da manhã, mas ela não se importava. Estava cansada. Tudo o que queria era jantar e dormir. Ao sair do mercadinho com uma sacola de papel em uma mão e o celular na outra, ela avistou alguém cambaleando adiante, perto da taqueria. A princípio pensou que fosse apenas mais um turista bêbado, até ver o sangue. O jovem, com no máximo uns 20 e poucos anos, usava um uniforme de fuzileiro rasgado. Sua perna direita arrastava e seu lado estava encharcado de vermelho. O rosto estava pálido, quase fantasmagórico, mas ele continuava andando, segurando as costelas com dedos trêmulos. A maioria das pessoas ao redor parecia não notar, ocupadas demais com a comida ou com os celulares. Emily não hesitou. Correu até ele, deixando a sacola cair no chão. Ei! Ei! Sente-se. Você está sangrando? Sou paramédica, disse ela, sustentando o peso dele enquanto ele caía devagar sobre o meio-fio. Ele não falou, apenas assentiu, respirando com dificuldade. O ombro esquerdo estava roxo e a região das costelas parecia ter sofrido um grande impacto. Ela rasgou um pacote de gaze do cinto, aplicou pressão e procurou por mais ferimentos. Suas mãos se moviam por instinto, rápidas, treinadas, focadas. Mas então algo mudou. Pelo canto do olho, 2 homens se aproximaram rapidamente. Um era alto, com um moletom preto cobrindo o rosto. O outro tinha a cabeça raspada e tatuagens subindo pelo pescoço. Não estavam apenas passando. Vinham direto em direção a eles. Afastem-se! Rosnou um deles, olhando para o fuzileiro. Emily se colocou meio à frente do homem ferido, confusa, mas cautelosa. Ele precisa de ajuda. Já chamei uma ambulância. Ninguém te pediu nada, retrucou o tatuado. Vai embora. O estômago de Emily afundou. Algo estava errado. O fuzileiro atrás dela tentou falar, sussurrando com fraqueza. Eles me seguiram. As peças se encaixaram rápido demais. Não eram caras aleatórios. Tinham seguido aquele fuzileiro. O tinham como alvo. E agora o queriam sozinho. O coração de Emily disparou. Vocês não vão encostar nele, disse ela, firmando os pés. Afastem-se agora! O homem de capuz puxou algo do bolso. O brilho de uma lâmina refletiu na luz da rua. E então tudo explodiu. Ele avançou contra ela, mirando o peito do fuzileiro. Emily se lançou de lado, interceptando-o com o próprio corpo. A lâmina cravou em seu braço. Ela gritou, mas não caiu. Um segundo golpe rasgou suas costas enquanto ela girava. Agarrou o pulso do agressor, tentando forçar a faca para baixo. O outro homem chutou suas costelas. Ela cambaleou, mas não saiu do lugar entre eles e o fuzileiro. O Marine, quase inconsciente, tentou se erguer, mas caiu de novo. A visão de Emily embaçou. O sangue escorria livre pelo seu lado. Outro golpe, desta vez no ombro. Ela já não sabia quantos cortes tinha levado. Suas mãos estavam escorregadias, suas pernas vacilavam. Socorro! Gritou. Alguém chama ao 911. As pessoas ao redor tinham congelado. Alguns estavam com os celulares na mão, gravando, paralisados pela inação. Apenas uma voz gritou. Deixem ela em paz! Os agressores olharam para cima, surpresos, e fugiram na escuridão. Emily caiu de joelhos. O fuzileiro agora estava deitado, olhos semicerrados. Ela pressionou as 2 mãos contra o lado dele, tentando conter o sangramento. Eu estou com você, sussurrou. Fique comigo. O mundo girava. As sirenes finalmente soaram à distância. Alguém correu até ela. Outro paramédico de folga, como ela, oferecendo ajuda. Mãos substituíram as dela no peito do fuzileiro. Uma voz disse: Você está perdendo muito sangue. Aguente firme.
Ela sentiu o corpo ser deitado no chão, alguém segurando sua cabeça, dizendo para respirar. Olhou para o céu, estrelas borradas pela dor e pelas sirenes. E então, escuridão. A primeira coisa que Emily notou, enquanto oscilava entre a consciência e o desmaio, foi o calor úmido escorrendo pelo lado do corpo. Suas mãos tremiam. Seus membros pesados. Mas sua mente se recusava a soltar. Repetia em silêncio. Não morre. Não aqui. Não agora. Mas ela não pensava em si mesma. Sua preocupação ainda era com o fuzileiro. Piscava, lutando para permanecer acordada. Seu campo de visão se estreitando em flashes. Flash! Luzes vermelhas. Flash! Vozes gritando. Flash! O cheiro de fumaça e antisséptico. Ela não conseguia distinguir as palavras, mas sentia pressão, alguém aplicando gaze em seus ferimentos. Seu corpo inteiro doía. O tempo embaralhou. Quando recobrou o foco com mais clareza, estava dentro da ambulância. Máscara de oxigênio ajustada. Um paramédico pairava sobre ela, chamando seu nome repetidas vezes. Emily. Emily, fica comigo. Estamos quase lá. Ela não conseguiu falar. A boca estava seca, a garganta áspera. Queria perguntar sobre o fuzileiro. Estava vivo? Eles haviam fugido? Tudo o que conseguiu foi um gemido fraco antes de apagar de novo. Enquanto isso, a cena do lado de fora havia se transformado em um caos controlado. Policiais isolaram a área, colhendo depoimentos de testemunhas em estado de choque. O gerente da taqueria entregou imagens granuladas das câmeras de segurança. A maioria dos curiosos já havia ido embora, mas um homem, um estudante universitário chamado Luiz, permaneceu. Ele tinha sido o que gritou contra os agressores, assustando-os e fazendo-os fugir. Contou aos oficiais. Ela se jogou na frente da faca. Nem sequer hesitou. Dentro de outra ambulância, o cabo James Rivas estava semiconsciente, agarrando a jaqueta ensanguentada de Emily. Ele havia sofrido costelas fraturadas e hemorragia interna, mas graças à pressão e à rápida resposta de Emily, seus sinais vitais estavam estabilizando. Um paramédico disse baixinho ao parceiro. Se ela não tivesse se colocado na frente, ele já estaria morto agora. Na sala de emergência, Emily foi levada primeiro. Seus ferimentos eram mais graves do que haviam imaginado inicialmente. Ela tinha sido esfaqueada 7 vezes. 2 nas costas, 1 no ombro, 3 ao longo da lateral do corpo e 1 no braço. Um pulmão havia colapsado. 2 costelas estavam fraturadas, mas nenhuma artéria principal fora atingida. Um milagre! Os médicos trabalharam por horas. A equipe cirúrgica conteve a hemorragia interna e fechou os ferimentos. Ela precisou de 4 bolsas de sangue e passou 2 horas em cuidados intensivos. Ainda inconsciente, foi levada para a sala de recuperação. Quando o sol começou a nascer, no quarto ao lado, James também estava se estabilizando. Continuava perguntando por ela entre arfadas de dor. A garota. A paramédica. Ela está bem? Ninguém ainda tinha uma resposta. Na delegacia, os detetives já identificavam os suspeitos. Graças às imagens de vigilância e ao testemunho de Luiz, tinham provas suficientes para emitir um alerta na cidade. Os agressores eram membros de uma gangue local conhecida por assediar militares de folga, especialmente aqueles que se recusavam a cooperar com o tráfico de drogas e armas. James, embora ferido, havia sido alvo por um motivo. Semanas antes, ele tinha impedido uma transação ilegal perto de sua base e denunciado. A retaliação veio rápida e brutal, mas eles não contavam com Emily. Naquela manhã, a mãe de Emily, Karen, recebeu a ligação que nenhum pai quer. Sua filha foi ferida. Ela está viva. Está em cirurgia. Karen deixou o telefone cair. O marido o pegou e perguntou, com a voz trêmula: Onde? O que aconteceu? Dentro de 1 hora, já estavam no hospital, andando de um lado para o outro pelos corredores brancos da UTI. O médico surgiu, calmo mas exausto. Ela está estável, disse.
Perdeu muito sangue, mas os ferimentos foram limpos. Conseguimos evitar danos permanentes nos órgãos. Ela é incrivelmente sortuda e corajosa. Karen levou a mão à boca, lágrimas escorrendo. Quando poderemos vê-la? Assim que acordar. Horas depois, Emily mexeu-se, grogue e confusa. O teto estéril se confundia sobre sua cabeça, tubos em seus braços, bandagens no peito. Ela entrou em pânico por um instante, desorientada, até que uma enfermeira se inclinou e disse suavemente: "Você está segura. Está no hospital. Você conseguiu." Sua primeira pergunta: "O fuzileiro, ele está bem?" A enfermeira sorriu. "Está vivo por sua causa." Lágrimas escorreram dos cantos dos olhos de Emily. Ela expirou, a dor percorrendo suas costelas, mas não se importou. O alívio a inundou como uma onda. A última coisa que lembrava era sangue, tanto sangue e depois escuridão. "Achei que ele fosse morrer", ela sussurrou. "Você salvou a vida dele", respondeu a enfermeira. "Todos estão falando sobre isso." Mais tarde naquela noite, um homem de uniforme apareceu à porta de seu quarto. Era alto, bem apessoado, e tinha a aura de alguém acostumado à autoridade. "Emily Carter?" perguntou. Ela assentiu devagar. "Sou o capitão Ramírez, representando o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O cabo James Rivas pediu que eu viesse pessoalmente agradecê-la em nome dele e de todos os fuzileiros." Ele retirou do casaco uma pequena moeda de bronze e a colocou sobre a mesa ao lado da cama. Estava gravada com o emblema dos Marines. "Isto é uma Challenge Coin. Não entregue levianamente." James insistiu que fosse sua. Emily encarou a moeda atônita. "Eu só ajudei." "Esse é o meu trabalho." O capitão sorriu. "Você não apenas ajudou. Você se colocou entre um guerreiro e a morte. Isso a torna uma de nós." Emily Carter acordou ao som suave dos aparelhos e a uma dor surda que se espalhava pelo corpo como fogo. Seus olhos se abriram, vendo o teto branco estéril acima e o movimento lento de soros ao lado. Por um instante não soube onde estava, até que a dor aguda no lado do corpo lhe trouxe de volta tudo: o sangue, a faca, o fuzileiro. Tentou se mover, mas arfou. As costelas latejavam. O braço estava envolto em pesadas bandagens. Sua boca estava seca, os lábios rachados. Uma enfermeira apareceu quase imediatamente. "Você está acordada", disse gentilmente, verificando seus sinais. "Tente não se mover." "Você está na UTI, conseguiu passar pela cirurgia." Emily piscou devagar. "O fuzileiro", murmurou, quase inaudível. "Está estável." A enfermeira sorriu. "Está vivo. Você salvou a vida dele." Essas palavras foram como oxigênio. O corpo de Emily doía mais do que nunca, mas algo profundo em seu peito se aliviou. Ela não chorou, ainda não, mas sua mão apertou fracamente os lençóis. O Marine, quem quer que fosse, não tinha morrido. Sua dor havia significado algo. A enfermeira lhe deu pedrinhas de gelo, explicando que ela tinha ficado inconsciente por quase 18 horas após a cirurgia. 7 facadas. Um pulmão colapsado. Hemorragia interna. Mesmo assim, ela havia sobrevivido. Seu corpo lutara com força. A maioria das pessoas teria desmaiado muito antes. Poucos teriam permanecido de pé, protegendo outra pessoa. "Os médicos estão chamando você de milagre", disse a enfermeira. Emily apenas balançou a cabeça devagar. "Eu só reagi." Mais tarde naquela noite, sua família entrou no quarto. Sua mãe imediatamente caiu em lágrimas e agarrou a mão de Emily como se fosse um salva-vidas. Seu pai, nunca de muitas emoções, beijou-lhe a testa e permaneceu em silêncio ao lado dela, com os olhos marejados. "Achei que tínhamos perdido você", sussurrou a mãe. Emily esboçou um sorriso fraco. "Ainda estou aqui." Sua irmã entrou em seguida, segurando uma pilha de cartões. Mensagens de melhoras de funcionários do hospital, colegas paramédicos e até de pessoas que Emily nunca conhecera. Um cartão dizia simplesmente: "Você salvou um dos nossos.
Obrigado. Ela não compreendeu totalmente até que o homem da noite anterior voltou. O capitão Ramírez permaneceu ereto e formal ao lado da cama. Dessa vez, não estava sozinho. Atrás dele estava o cabo James Rivas, o próprio fuzileiro que ela havia protegido com o corpo. Ele caminhava devagar, ainda fraco, apoiando-se em uma bengala. O rosto tinha mais arranhões e hematomas, mas os olhos estavam vivos, queimando de gratidão. Senhorita Carter, disse baixinho, inclinando a cabeça com respeito. Emily tentou se sentar. Você está bem. Estou, graças a você, respondeu James aproximando-se do leito. Devo minha vida a você, e nenhuma palavra será suficiente. Ele enfiou a mão no casaco e tirou um pedaço de tecido dobrado, seu pet de unidade. Era meu, disse, colocando-o na palma dela. Agora é seu. Emily arregalou os olhos, sem entender. Eu não entendo, disse sem fôlego. Ramírez falou. É raro um civil receber o pet de uma unidade dos Marines, mas o que você fez não foi comum. Você se colocou entre um soldado e uma ameaça. Esse tipo de coragem não vem do treinamento, vem do instinto, da honra. James acrescentou. No combate, chamamos isso de um momento de guardião. E você, Emily, é uma guardiã. A conversa foi emocionante, mas curta. James ainda estava em recuperação, assim como ela. Mas antes de sair, ele voltou-se e disse com firmeza: Você não apenas me salvou. Você lembrou a todos os Marines pelo que lutamos. Pessoas como você. Quando partiram, Emily olhou para o pet em sua mão, atônita. Tudo isso por algo que ela ainda acreditava ter sido apenas instinto. Enquanto isso, fora das paredes do hospital, o mundo incendiava-se com sua história. As filmagens do ataque haviam surgido online. O vídeo de celular, granulado, não mostrava tudo, mas captava Emily colocando-se à frente do fuzileiro, empurrando um dos agressores para trás, depois recebendo vários golpes sem recuar. Era cru, era brutal, era real. O vídeo se tornou viral da noite para o dia. Veteranos militares o repostaram com legendas como "Isso é coragem". Civis a chamavam de heroína. Em poucas horas, hashtags estavam em alta no mundo todo. Shield of Honor, Ara Hero EMD, Emily Strong. Apresentadores de telejornais diziam seu nome nos programas matinais. Editorialistas a chamavam de a espinha dorsal da América, mas Emily ainda não sabia de nada. Continuava em recuperação, protegida do caos. Na delegacia, as pistas surgiam em avalanche. 2 homens haviam sido identificados, ambos membros de uma gangue local ligada a ataques anteriores contra veteranos. Mandados de prisão foram expedidos. Um foi capturado naquele mesmo dia, escondido em um motel. O outro continuava foragido. O Ministério Público preparava acusações de tentativa de homicídio, atividade de gangue, agressão com arma letal. Mas mesmo em meio a tudo isso, o que dominava a cidade não era medo. Era orgulho. Orgulho de uma jovem que não correu. Orgulho de alguém que permaneceu firme quando ninguém mais o fez. De volta ao leito, Emily finalmente desabou. Não de dor, mas de algo mais profundo. Sentia-se sobrecarregada. Pela atenção, pela gratidão, pelo peso do que havia feito. Eu só queria ajudar, sussurrou para a mãe. Era só isso que eu queria. Sua mãe beijou-lhe a testa com ternura. E você ajudou, querida, mais do que jamais saberá. Emily virou a cabeça em direção à janela. O céu estava azul escuro do entardecer. No reflexo, via a si mesma machucada, enfaixada, mal conseguindo ficar de pé, mas viva. E atrás de sua imagem, algo inesperado chamou sua atenção. Um grupo de Marines uniformizados parado no corredor do hospital, em silêncio, esperando, não por notícias, não por ordens, mas por ela. Emily não entendia a velocidade com que tudo havia escalado.
Um dia lutava pela vida em um leito hospitalar. No seguinte, seu rosto estava em todas as notícias nacionais. Quando finalmente ganhou forças para se sentar sozinha, uma enfermeira entrou sorridente e lhe entregou um tablet. Talvez queira ver isto, disse. Emily tocou na tela. Um vídeo começou a rodar, uma gravação instável de celular da noite do ataque. Era curto, apenas 30 segundos, mas mostrava tudo o que importava. Ela se viu de pé diante do Marine ferido, braços abertos. Um dos agressores avançou com a faca. Ela empurrou o fuzileiro para trás e recebeu o golpe. Outro corte. E outro. As pessoas gritavam, mas ela permaneceu de pé. O coração de Emily se apertou ao assistir. Estava pálida, pequena, quase frágil. Ainda assim, havia algo em seus olhos, naquele momento, que parecia inquebrável. Ela devolveu o tablet para a enfermeira. Não quero ver mais, sussurrou. Mas o mundo já tinha visto o suficiente. Na manhã seguinte, o vídeo já somava mais de 2 milhões de visualizações. Depois, saltou para 5, 10. Não circulava apenas em meios militares. Tornara-se global. As pessoas a chamavam de o escudo, a guardiã dos Marines, a mais corajosa da América. Âncoras de telejornais debatiam se ela deveria receber a Medalha da Liberdade. Programas noturnos fizeram homenagens. Celebridades publicaram sobre ela. Um grupo de veteranos começou a imprimir sua imagem em camisetas com a legenda. Ela ficou de pé para que ele pudesse viver. Emily não queria nada disso. Desligou a TV, desligou o celular e pediu às enfermeiras que recusassem entrevistas. Ela não tinha feito aquilo por fama. Na verdade, a atenção a deixava desconfortável, mas isso não impediu a avalanche. O hospital precisou instalar segurança do lado de fora do quarto. Pessoas tentavam entregar flores, cartas, presentes, até estranhos querendo apertar sua mão. Um homem dirigiu 200 milhas apenas para deixar um bilhete na porta. Servia em 2 missões. Perdi homens. O que você fez é o que todos nós rezamos para que alguém faça por nós. Agora você é uma de nós. Semper Fi. Aquela mensagem a atingiu mais forte que a lâmina. Enquanto isso, o cabo James Rivas permanecia em recuperação apenas 2 quartos adiante. Desde o momento em que lhe dera seu pet de unidade, os dois não haviam se falado. Mas continuavam perguntando um pelo outro às enfermeiras. No 3º dia, ele pediu para visitá-la. Quando entrou, sua postura estava rígida. Ainda se recuperando. Mas sua presença era firme. "Tudo bem com visitas?" perguntou suavemente. Ela sorriu, apontando para a Samuri ao lado. "Você é o único visitante que faz a bofa ao sentido." Eles ficaram sentados por muito tempo em silêncio. As palavras não vinham fácil. O que dizer a alguém por quem você quase morreu? Ou alguém que sobreviveu porque você sangrou? Finalmente, Emily quebrou o silêncio. "Por que eles estavam atrás de você?" James hesitou. "Eu atrapalhei. Impedi algo que não deveria ter visto. Eles estavam esperando o momento certo." "E você estava sozinho?" "Sim," ele assentiu. "Até que você apareceu." Essas palavras pairaram no ar, como uma promessa inesperada para ambos. Do lado de fora, o corpo de fuzileiros já se movia. Oficiais de alta patente haviam tomado conhecimento da história, e mais do que isso, do símbolo em que Emily se tornara. Eles a viam como a personificação viva dos valores dos Marines. Coragem, sacrifício, honra. Mesmo sem estar alistada, ela havia vivido esses valores no momento mais perigoso de sua vida. No dia seguinte, uma carta do comando dos fuzileiros foi entregue em mãos no hospital. Lia-se: "Senhorita Emily Carter, seu ato de bravura altruísta reflete as mais altas tradições de dever, mesmo sem obrigação. Você defendeu um dos nossos com uma coragem que consideramos sagrada. Você será para sempre reconhecida como amiga do corpo. Semper Fidelis." Emily chorou ao ler. Ainda assim, manteve-se longe dos holofotes,
Quando emissoras pediram entrevistas ao vivo, ela recusou. Quando programas ofereceram pagar para levá-la, disse não. Não fazia aquilo por atenção. Não queria ser famosa. Queria que as pessoas lembrassem do fuzileiro, a razão pela qual interveio. Mas, discretamente, nos bastidores, começou a receber centenas de mensagens de jovens paramédicos, estudantes de medicina, veteranos, famílias, pessoas dizendo que sua história os inspirou, os emocionou, até os curou. Uma mensagem dizia: minha filha quer ser paramédica agora por sua causa. Outra: eu tinha desistido das pessoas até ver o que você fez. Obrigado por me lembrar de que o bem ainda existe. Ela lia todas as noites. Uma manhã, sua mãe entrou no quarto sorrindo. Tem alguém lá fora querendo te ver. Emily suspirou. Mais imprensa? Não, disse a mãe, entregando-lhe uma pequena caixa. Dentro havia um pingente de prata com o emblema dos fuzileiros gravado e atrás dele um bilhete. Você não é apenas o escudo. É o coração de todos nós, com carinho, 2º Batalhão. As lágrimas encheram os olhos de Emily. Ela apertou o pingente contra o peito, emocionada. Naquele momento, percebeu algo poderoso. Aquilo não era mais sobre ela. Nunca tinha sido. Era sobre todas as pessoas que já haviam se levantado quando não deviam, que intervieram sem armas nem treinamento, apenas porque era o certo. Ela havia sobrevivido. Mas mais do que isso, tinha se tornado um símbolo. 4 dias após receber alta, Emily Carter voltou ao seu tranquilo bairro, nos subúrbios de San Diego. Sua pequena casa ficava no fim de uma rua arborizada, onde o barulho mais alto, na maioria das manhãs, vinha dos caminhões de lixo e de cães latindo. Ela ainda se recuperava, movendo-se devagar, os pontos esticados, a respiração curta. Mas a paz era bem-vinda. Não contou a muitas pessoas que voltaria para casa. Apenas amigos próximos, família e seu supervisor de trabalho sabiam. O hospital havia oferecido uma equipe de segurança, mas ela recusou. Emily queria voltar para casa, não se sentir como uma paciente sob guarda. Naquela primeira noite em casa, Emily mal conseguiu dormir. Não por causa da dor, embora ela ainda estivesse presente, mas pelo peso de tudo o que havia acontecido. Cada vez que fechava os olhos, os flashes voltavam. A faca, o sangue, seu próprio grito, o rosto do fuzileiro. Ela não tinha notícias do cabo James Rivas desde a última vez que falaram no hospital. Ele também se recuperava, embora as enfermeiras dissessem que estava indo bem, ficando mais forte. Emily esperava que ele estivesse bem. Sentira algo mudar naquele quarto de hospital com ele, algo que não sabia explicar. Um vínculo forjado sob fogo. Silencioso, profundo. Às 6h02 da manhã seguinte, bateram à porta. Emily estava na cozinha, movendo-se com cuidado, tentando se servir de uma xícara de chá. Sua mãe, que estava hospedada temporariamente com ela, foi atender. O que viu a fez engasgar. No gramado, alinhados ombro a ombro, estavam mais de 100 fuzileiros navais dos Estados Unidos em uniforme de gala. Formavam um bloco perfeito na rua em frente à casa. As botas alinhadas, a postura ereta, os rostos solenes. No centro, apoiado em uma única muleta, estava o cabo James Rivas. Firme, orgulhoso, composto. Não usava cobertura na cabeça. Há apenas medalhas no peito. Emily, ouvindo o suspiro da mãe, espiou do corredor. Sua respiração falhou. Avançou devagar, o corpo ainda fraco. Abriu a porta completamente, apoiando-se no corrimão da varanda. Os pés descalços tocaram o concreto frio. Não sabia o que dizer. Os Marines não disseram nada. Então, em um sinal silencioso, todos ergueram as mãos em continência ao mesmo tempo. O som de centenas de braços batendo em uníssono ecoou pela rua calma. Emily congelou. Seus olhos se encheram de lágrimas. Sua boca tremeu, o coração disparou em incredulidade.
Rivas avançou devagar, deliberadamente. Parou na beira do gramado, ergueu a mão novamente e depois abaixou, dizendo alto o bastante para que os vizinhos ouvissem. Você se colocou entre a morte e um dos nossos. Hoje nós nos colocamos por você. Emily cobriu a boca, lágrimas escorrendo pelo rosto. Vizinhos abriram janelas, portas. Alguns filmavam. Outros batiam palmas baixinho. Outros apenas observavam em silêncio atônito. Crianças espiavam atrás das cortinas. Veteranos mais velhos ficaram em posição de sentido nos jardins. Mas Rivas continuou. Nós não esquecemos aqueles que protegem os nossos, estejam em uniforme ou não. Então se afastou, permitindo que 2 Marines subissem à entrada da casa. Um carregava uma bandeira americana dobrada. O outro, uma caixa de madeira polida. Eles pararam diante de Emily, endireitaram-se e apresentaram os presentes. O Marine com a bandeira falou primeiro. Em nome do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, lhe apresentamos esta bandeira, símbolo de coragem e sacrifício. O outro abriu a caixa de madeira. Dentro havia uma Challenge Coin forjada sob medida, maior do que qualquer uma que Emily já havia visto. Um lado trazia o emblema do Corpo de Fuzileiros. O outro, uma gravação entalhada à mão. Ao escudo, daqueles por quem você se levantou. Emily aceitou ambos com as mãos trêmulas. Eu não mereço isso, sussurrou. Mas Rivas se aproximou. Você mereceu mais que isso. Você deu sem questionar. É isso que faz de alguém um guerreiro. Sua mãe estava atrás dela, chorando baixinho, colocando uma mão em seu ombro, enquanto os Marines, ainda em formação, mantinham a continência. Então uma voz surgiu da multidão. 3 vivas para a paramédica Carter! Os Marines responderam em uníssono. Hurrá! 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 O momento se quebrou. Emily chorou abertamente agora. Sobrecarregada, incapaz de processar tudo aquilo. Rivas estendeu a mão e pousou-a sobre seu ombro. Você não apenas me salvou, disse. Você nos transformou. Os Marines permaneceram em silêncio por mais alguns minutos antes de se dispersarem, fila por fila, as botas batendo no asfalto em passos rítmicos. Alguns tiraram os chapéus para Emily ao passar. Outros apenas acenaram com a cabeça em respeito. Nenhuma mídia, nenhum discurso. Apenas presença, apenas honra. Rivas ficou mais alguns minutos. Sentaram-se juntos nos degraus da varanda, observando o sol nascer atrás dos telhados. Eu não sabia o que esperar, disse Emily por fim, em voz baixa. Você merece sentir o que nós sentimos toda vez que alguém nos protege, respondeu Rivas. Houve um longo silêncio. Então ele perguntou. Tudo bem se eu voltar a visitar? Emily sorriu. Eu gostaria. Quando o sul já estava mais alto e o último Marine desapareceu ao longe, Emily olhou para a bandeira no colo e para a moeda na mão. Não parecia real, mas era. Ela não havia apenas voltado para casa. Voltava agora para algo maior. Respeito conquistado não por patente ou uniforme, mas pela coragem. A coragem de se levantar quando todos os outros apenas assistem. A coragem de sangrar por um estranho e ainda assim não recuar. Emily Carter nunca mais seria a mesma. Nem os homens que a saudaram naquela manhã. Dias se transformaram em semanas. A história da bravura de Emily Carter espalhou-se muito além de seu tranquilo bairro em San Diego. Estações de TV a repercutiram depois que o vídeo de um vizinho, mostrando a saudação dos Marines, se tornou viral. As manchetes diziam: Civil arrisca a vida para salvar fuzileiro e recebe saudação de herói. Emily não estava interessada na atenção. Ignorava a maioria dos pedidos de entrevista, recusava convites para programas de TV e nunca abriu os inúmeros e-mails oferecendo comprar os direitos de sua história. Ela não tinha feito aquilo por reconhecimento. Havia feito porque alguém precisava de ajuda. Esse era o trabalho. Essa era quem ela era. Ainda assim, a recuperação foi mais difícil do que esperava. As facadas tinham deixado danos profundos nos músculos. As costelas ainda estavam sensíveis. Uma das mãos, a que tentou segurar a lâmina do agressor,
Lutava para recuperar os movimentos completos. Ela fazia fisioterapia dolorosa 2 vezes por semana, trabalhando em pegar objetos, levantar peso e recuperar a força nos braços. Os médicos alertaram que poderia levar 1 ano ou mais. Em alguns dias, a dor era insuportável. Não só física, mas também mental. O pior não era a lembrança da facada. Era a repetição em sua mente, vezes sem conta, do momento em que percebeu que poderia morrer. A impotência, o sangue, o medo de que, se tivesse hesitado apenas 1 segundo a mais, o Cabo Rivas não teria sobrevivido. Isso a assombrava. Mas ela não estava sozinha. O Cabo Rivas manteve sua promessa. Visitava-a toda semana. No começo, vinha apenas com atualizações sobre sua recuperação. A perna estava melhorando. Os ferimentos internos cicatrizavam mais rápido do que os médicos esperavam. Mas logo as visitas se transformaram em algo mais. Sentavam-se na varanda de Emily, tomando café e observando as crianças do bairro andarem de bicicleta. Conversavam sobre tudo. Sonhos de infância, músicas favoritas. Ele lhe contava histórias de sua última missão. Ela compartilhava os chamados mais estranhos que já atendera como paramédica. Havia algo não dito entre eles. Um vínculo forjado não apenas no trauma, mas na resiliência compartilhada. Rivas a ajudava a acreditar novamente em sua própria força. Um dia, depois de uma sessão de fisioterapia particularmente difícil, Emily voltou para casa frustrada. Mal conseguia abrir um pote. Sua mão tremia, os pontos doíam e a paciência tinha acabado. Rivas já a esperava na varanda com 2 sacolas. "O que é isso?" ela perguntou, irritada. Ele sorriu. "Hoje vamos enfrentar seu pior inimigo." E tirou conjuntos de Lego. "Mas o quê?" Emily riu, mesmo na dor. "Habilidade motora fina." Ele explicou. Reabilitação aprovada pelos Marines. Naquela noite, sentaram-se no chão por horas montando um navio de guerra em miniatura. Emily demorou 20 minutos para encaixar uma peça corretamente, mas terminou. Chorou quando conseguiu. Não pelo Lego em si, mas porque aquilo a lembrou de que a recuperação não é linear, mas ainda assim é progresso. Com o tempo, Emily voltou à estação, não como socorrista em tempo integral, mas em funções leves. Passou a treinar novos paramédicos, conduzir oficinas e dar palestras sobre segurança. Sua equipe a recebeu de braços abertos. Mas além disso, outra coisa começou a acontecer. Seu nome já era conhecido nos círculos militares locais. Convites começaram a chegar não apenas para cerimônias, mas para falar sobre coragem, sobre civis que se levantam diante do perigo, sobre o que significa enfrentar uma ameaça sem armadura, apenas com propósito. Numa noite especial, foi convidada a discursar em um evento de arrecadação conjunto do Exército e da Marinha. Diante de centenas de pessoas, militares, oficiais, médicos e civis, ela contou sua história, não como vítima, nem como heroína, mas como um ser humano que fez uma escolha. "Eu não tive tempo de pensar no que poderia perder", disse. "Só pensei no que poderia salvar." A sala inteira se levantou em aplausos. Após o evento, Rivas a acompanhou até o carro. Emily estava deslumbrante em um vestido preto simples. Ele usava uniforme de gala. "Você já pensa", ele começou, "em como tudo teria sido diferente se você não tivesse parado naquele dia." "O tempo todo", ela respondeu em voz baixa. Ficaram em silêncio, envoltos pelo zumbido da noite. Então, Rivas fez algo que não havia feito em todas aquelas semanas. Estendeu a mão. A mesma mão que Emily usara para agarrar a lâmina, e protegê-lo, e a segurou. Nenhum dos dois disse uma palavra, mas algo tinha mudado. Mais tarde naquele mês, Emily foi convidada a Washington, TBC. O Corpo de Fuzileiros Navais a havia indicado para o Distinguished Public Service Award, a mais alta honraria que um civil poderia receber. Ela ficou chocada, nem sabia que tal prêmio existia. A cerimônia foi formal, íntima e solene, realizada na sede do Corpo de Fuzileiros. Quando ficou diante do comandante, recebendo a medalha, seu coração disparava mais forte do que na noite do ataque, porque naquele momento
cercada por oficiais de alta patente e atenção nacional, ainda se sentia apenas como uma mulher que havia feito o que era certo. Na primeira fileira, sorrindo, estava Rivas. De volta para casa, as coisas não voltaram ao normal, porque nada jamais seria igual. Mas em muitos aspectos estavam melhores. Sua mão havia recuperado quase todos os movimentos. As cicatrizes, embora feias, tinham se tornado trilhas rosadas de sobrevivência. Agora conseguia dormir sem acordar assustada. Seus vizinhos a cumprimentavam não apenas com educação, mas com admiração, calor e respeito. Numa tarde, ela saía de uma loja quando viu um menino cair da bicicleta do outro lado da rua. Sem hesitar, correu até ele, verificou os ferimentos, acalmou seu choro e o ajudou a se levantar. Exatamente como antes. Porque, no fundo, Emily ainda era Emily. Ainda assim, ela era aquela que correu para dentro quando todos os outros ficaram parados. Emily Carter nunca imaginou até onde um único ato de coragem poderia ecoar. Enquanto voltava a um ritmo mais tranquilo, fisioterapia, serviços leves como paramédica e palestras comunitárias, o mundo não a tinha esquecido. Na verdade, sua história agora inspirava outros a agir. Uma mulher no Arizona puxou um motorista inconsciente de um carro em chamas e depois disse: "Pensei naquela garota paramédica que protegeu um fuzileiro com o próprio corpo. Se ela pôde arriscar tudo, eu também pude." Emily ficou atônita. Ela não se sentia um símbolo, mas quanto mais tentava se afastar desse papel, mais o mundo a erguia. As cartas não paravam de chegar. Veteranos, viúvas, crianças em recuperação, jovens mulheres estudando para se tornarem paramédicas. Uma carta veio de uma menina de 12 anos, chamada Harper, que escreveu: "Você me fez sentir que meninas também podem ser fortes. Quando eu crescer, quero ajudar pessoas como você." Emily ficou em silêncio após ler aquela carta, lágrimas enchendo seus olhos devagar. Ela nunca quis fama. Mas talvez, só talvez, esse fosse o tipo de atenção que realmente ajudava a mudar alguma coisa. Enquanto isso, o Cabo Rivas tinha sua própria missão. Estava de volta ao serviço limitado na base, mas todo fim de semana, sem falta, visitava Emily. Eles caminhavam juntos no pier, experimentavam food trucks ou apenas se sentavam no telhado do prédio dela, observando aviões desaparecerem ao longe. Ainda assim, ele sabia que havia algo que não tinha contado a ela. Recentemente, descobrira por que tinha sido atacado naquela noite. A inteligência militar finalmente confirmara. Rivas havia se tornado alvo de um esquema criminoso que contrabandeava equipamentos militares roubados por portos civis. Durante sua licença, ele notara atividades suspeitas perto de um armazém e denunciara. As pessoas erradas descobriram. O ataque não tinha sido aleatório. Era retaliação. Ele não deveria ter sobrevivido, mas sobreviveu por causa de Emily. Todd. Numa tarde, sentados num canto tranquilo da praia, Rivas finalmente falou: "Eles me queriam morto." Não foi um assalto, foi uma execução. Emily não disse nada por um longo tempo. Depois murmurou: "E se eu não tivesse entrado no meio, você não estaria aqui." Ela fitou o oceano. Depois voltou os olhos para ele. "E agora, está seguro?" Ele assentiu. Prenderam os principais envolvidos. "Mas sim, estou sob proteção até o caso encerrar." Emily se recostou na areia. "Então salvei um delator." "Ótimo, agora estou num filme de ação de verdade." Ele riu. Ela fez aspas com os dedos e depois sorriu devagar. Apesar de tudo. Encontraram paz nos momentos entre os medos. Rivas começou a chamá-la de M. Ela passou a chamá-lo de encrenca. Não era apenas flerte, era sobrevivência. Era saber que depois de enfrentarem a morte juntos, agora tinham permissão para rir. Veio então uma surpresa. A Casa Branca entrou em contato. O próprio presidente havia ouvido sua história e queria conhecê-la. Emily ficou boquiaberta ao ler o e-mail. No começo pensou que fosse spam, mas 2 dias depois,
Um SUV preto do governo parou diante de sua porta com escolta oficial. Na Casa Branca, foi homenageada em uma cerimônia privada, não apenas pela bravura, mas por representar o espírito extraordinário dos civis americanos, que não vestem uniforme, mas servem da mesma forma. Ficou lado a lado com generais, membros do gabinete e até um condecorado com a medalha de honra. Mas, no fundo da sala, ela só procurava um rosto, o de Rivas. Ele assentiu. Ela segurou sua medalha, atônita. Ainda apenas uma garota que tinha dado um passo à frente. Naquela noite, de volta ao apartamento, colocou o prêmio numa estante ao lado da foto dos pais e de um pequeno navio de Lego. Rivas então ficou sério. Não quero mais perder tempo. Ela inclinou a cabeça. O que você quer dizer? Não quero só visitar nos fins de semana. Não quero apenas agradecer. Quero estar com você. Por você. O coração dela disparou. Ele não estava apenas dizendo obrigado. Estava dizendo eu te amo, sem precisar pronunciar. Emily o olhou suavemente. Eu estava esperando que você dissesse isso. Na manhã seguinte, Emily acordou com um cheiro de café. Rivas já estava na cozinha, vestindo um moletom antigo dela e cantarolando. Mal, uma música country. Ela parou na porta e sorriu. Já havia sangrado ali, gritado, chorado. Mas agora se sentia segura. Não porque estava curada, mas porque tinha esperança. Ele se virou e lhe ofereceu uma caneca. Bom dia, heroína. Ela revirou os olhos. Ainda não sou uma heroína. Ele beijou sua testa. Continuo discordando. Naquele dia, ela tinha mais uma entrevista, desta vez para uma revista nacional. Estava ficando melhor em contar sua história. Quando perguntaram o que passou pela sua cabeça naquela noite, ela fez uma pausa e respondeu. Nada. Não havia tempo para pensar. Havia apenas alguém em perigo. E eu tinha 2 pés, 2 mãos e um coração batendo. Era tudo o que eu precisava. E assim, deu ao mundo mais uma frase que nunca esqueceriam. 6 meses após o ataque, o mundo já havia se ajustado a um novo ritmo para Emily Carter. O caos havia se acalmado. A mídia já seguia com outras histórias. Mas a vida de Emily tinha mudado de todas as formas, pública, privada e permanentemente. Ela voltou ao trabalho em meio período, retomando aos poucos os atendimentos de emergência. No início, seu corpo resistia. As cicatrizes ainda doíam. Os flashbacks surgiam em momentos de estresse, como quando recebia um chamado de esfaqueamento ou de um soldado ferido na rua. Mas ela aprendeu a respirar através do medo, não para apagá-lo, mas para conviver com ele. E isso a tornava mais forte. Em casa, Rivas nunca saiu do seu lado. O laço entre eles aprofundou-se para além da amizade, para além da gratidão. Eles não eram apenas sobreviventes, haviam se tornado a razão um do outro para seguir em frente. Numa manhã tranquila, Emily recebeu uma carta. Não um e-mail, mas um envelope selado com cera. Era do secretário de Defesa. Ela foi convidada a falar em uma cerimônia de memorial no Dia das Forças Armadas, no Cemitério Nacional de Arlington. Emily não era soldado, nunca vestira um uniforme, mas suas ações lembraram a muitos o significado de viver com coragem. A carta a descrevia como uma civil com coração de guerreira. Emily ficou sentada diante do envelope por 1 hora antes de falar qualquer palavra. Quando Rivas entrou, viu o selo e sorriu. Vai aceitar? Ela assentiu devagar. Se eu puder falar por todos nós que nunca nos alistamos, mas ainda assim aparecemos, eu vou. Quando chegaram a Washington, o evento era maior do que Emily esperava. Milhares de cadeiras alinhadas sobre o gramado verde do cemitério. Bandeiras tremulavam ao vento. Gaitas de foles soavam baixas à distância. Ela vestia um vestido azul marinho, com o broche que recebera dos Marines preso à gola. Na multidão estavam generais, políticos, famílias de militares mortos e membros da ativa de todos os ramos. Entre eles, sobreviventes como ela. Civis que haviam agido em emergências. Quando Emily se aproximou do púlpito,
Suas pernas tremiam levemente, mas então avistou algo familiar na terceira fileira. 100 Marines em uniforme de gala. Os mesmos que haviam estado no gramado em frente à sua casa, que prestaram continência sem uma palavra, que carregaram sua história quando ela mal conseguia andar. Eles estavam ali de novo, não como espetáculo, mas como família. Emily começou. Eu não sou soldado. Nunca estive em um campo de treinamento. Não sei como é receber ordens em combate. Mas sei disso. Coragem nem sempre veste uniforme. Às vezes, coragem é sangrar na calçada e ainda assim recusar-se a desistir. Às vezes, coragem é arrastar alguém para trás de uma lixeira porque sabe que ele morrerá se você não agir. Às vezes, coragem é escolher se importar mesmo quando seria mais fácil ir embora. Eu não agi naquela noite porque era corajosa. Agi porque eu podia. Ela fez uma pausa, a voz firme apesar das lágrimas. Compartilho este momento com cada enfermeira que ficou após o plantão, cada professor que protegeu alunos, cada transeunte que disse, não na minha presença. Você não precisa de insígnias no braço para defender algo, só precisa de coração. A multidão levantou-se em aplausos. Muitos choraram, muitos saudaram. E, em algum lugar na primeira fileira, um jovem cadete sussurrou para o amigo. Ela é a razão pela qual entrei. Após a cerimônia, Emily e Rivas caminharam lentamente pelo cemitério, de mãos dadas. As fileiras de lápides brancas erguiam-se em silêncio, um mar sagrado de sacrifício. Diante de um túmulo, Rivas parou. Pertencia a um Marine que havia salvado sua vida em uma missão. Emily ficou quieta, deixando-o viver aquele momento. Rivas se ajoelhou, colocou uma moeda sobre a lápide e murmurou. Ainda não terminamos de retribuir. Então levantou-se, olhou para ela e disse, sabe, eles querem que eu ajude a treinar a próxima geração. Escola de liderança, ensinando resiliência. Eu disse que só aceitaria com uma condição. Ela arqueou a sobrancelha. Qual? Que você vá comigo. Emily riu. Não vou entrar para o corpo, Rivas. Ele sorriu de canto. Não como soldado, como palestrante, parceira, mentora. Alguém que mostre a eles que coragem não é só combate, é compaixão. Ela sorriu. Então, estou dentro. Os meses passaram. A história de Emily tornou-se estudo em cursos de formação de paramédicos e médicos militares. Ela percorreu bases e escolas, dando palestras. Apertou mãos de viúvas e abraçou crianças de famílias militares. Sorriu em programas noturnos e chorou em igrejas locais. Mas, em meio a tudo, nunca perdeu sua essência. Continuava sendo a EMT que não correu. A mulher que se colocou entre uma lâmina e um estranho. A civil com 7 cicatrizes e 1000 razões para seguir em frente. No aniversário do ataque, Emily voltou àquela mesma taqueria. Rivas a esperava do outro lado da rua, dando-lhe um espaço. Ela colocou uma única flor vermelha na calçada e sussurrou. Obrigada por ter me deixado ser necessária naquela noite. Ao se levantar, uma garotinha puxou sua calça jeans. Você é a moça heroína. Emily se ajoelhou. Sou apenas alguém que ajudou. A menina sorriu. Eu também quero ajudar as pessoas. Emily abraçou. O abraçou. É assim. Ao atravessar de volta a rua, Rivas estendeu a mão e segurou a dela. O sol se punha. Mas a história dela não havia terminado. Nem de perto.